A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, o mundo não vai nos parar. Não pelas nossas forças, mas pelo Deus que nós servimos. Abra as escrituras no Evangelho de Lucas. Oh, Jesus. Capítulo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 22. Todos encontraram? Amém? Sigamos. Verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Verso 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus amados irmãos, hoje, 7 de setembro, dia da independência, muitas manifestações do nosso país, direita, esquerda, muitas pessoas preocupadas com o futuro da nossa nação, mas para além dessas preocupações, muitas pessoas pensando, ao ponto de descambarem no que nós chamamos de estar ansioso. E eu sei que nós temos excelentes profissionais aqui que cuidam disso, mas aprove a Deus colocar no meu coração falar hoje, nessa noite, sobre a ansiedade e a dinâmica do reino de Deus. Porque Jesus, entre tantos temas, tantos assuntos que ele poderia tratar, ele parou para tratar da ansiedade do homem no Sermão do Monte. No Sermão do Monte ele para tratar dentre falsos profetas, sobre homicídio, sobre casamento, e ele trata sobre ansiedade. Há 2000 anos, o Deus encarnado, ao pisar na terra, tratou desse assunto com os discípulos deles. Então não é um assunto de hoje, e eu acho que é um assunto que é de interesse de 100% das pessoas. Porque ainda que você não esteja ansioso, você conhece alguém que anda com ansiedade. Então eu queria pensar hoje sobre Lucas 12, que é o texto paralelo ao Sermão do Monte que se encontra em Mateus, e já introduzindo o assunto, já pensando sobre o livro que nós escolhemos para tratar. O livro de Lucas, ele faz parte, é um dos 4 evangelhos, é um dos 3 evangelhos sinóticos, e eles são sinóticos porque eles têm uma semelhança muito grande, ao contrário do evangelho de João. Então os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. A gente escolheu para falar de Lucas. E quem é Lucas? Lucas é aquele discípulo de Paulo, ele andou com Paulo, ele era um médico. O livro de Lucas começa falando que muitas pessoas escreveram sobre a história de Jesus, mas ele parou para fazer uma averiguação histórica, uma averiguação detalhada da história de Jesus. E o livro de Lucas, ele é conhecido, tratado dentro da academia, chamado Lucas Atos, porque ele é um livro, é um trabalho de 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. E para você ter uma ideia, ele representa 28% do Novo Testamento. 28%, mais do que as cartas de Paulo, mais do que as cartas de João. Lucas escreveu 28% do Novo Testamento. E dentre tantos assuntos que Lucas parou para analisar do que Jesus fez, do que Jesus falou, do que Jesus ensinou, ele parou para reproduzir a ansiedade. E ele começa o texto falando assim, eu peço que você fique com a escritura aberta, tá bom? E vá seguindo comigo. O livro de Lucas, e mais uma explicação, tá? Eles são 24 capítulos. Do capítulo 1 ao 4, você vai encontrar a infância de Jesus. Do 4 ao 9, você vai encontrar o ministério na Galileia. Do 9 ao 19 é a viagem
da Galileia para Jerusalém. E lá, o 20, 21 a 24, é a paixão, a crucificação e ressurreição de Jesus e a ascensão. A gente está nessa caminhada, descendo da Galileia para Jerusalém. E a gente chega no nosso texto. E o texto começa assim, olha só. Verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer, nem ao vosso corpo, quanto ao vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. E ele começa a falar, por isso, mas por isso o quê? E remetendo para o texto anterior, no texto anterior Jesus faz um ensinamento para os discípulos sobre o rico insensato. Quem é o rico insensato? E olha só, ele está falando de rico insensato, e ele vai mostrar na parábola anterior, que existia uma pessoa muito rica, e ela era muito rica, essa pessoa, e ela não sabia mais o que fazer, e ela pegou e decidiu destruir todos os celeiros dela, e construir novos celeiros, e armazenar tudo, e agora ela estaria firme, confortável, e ia se regalar na sua vida, com toda a riqueza que ela construiu. Jesus está falando daquela pessoa que confiou tudo que tinha no seu poder econômico. Aquela pessoa que pela ganância entregou o seu coração e a sua confiança estava na ganância. Aquela pessoa que olhou para os bens materiais e agora estou firme, tranquilo e posso seguir, viver minha vida, porque eu já tenho bens materiais. E aí Jesus agora vai para os discípulos e diz assim, ó, por isso, não sejam assim, tenham confiança em coisas materiais, mas também não tenham confiança em não ter nada. Ou em outras palavras, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por não ter nada. Não fiquem ansiosos. E a palavra ansiedade no grego, ela é interessante, a palavra ansiedade, porque ela tem uma explicação de divisão. Ela dá a ideia de repartir, ela dá a ideia de dividir. É aquela pessoa que ela não está aqui, ela está aqui fisicamente, mas o pensamento dela está em vários lugares ao mesmo tempo. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, não fiquem pensando, vocês não têm motivo para ficar pensando em várias coisas. E aí a beleza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a forma como Jesus ensina é que me encanta, porque ele vai conversar com os discípulos. Ele não apenas vira para os discípulos e diz assim, olha, eu sou Deus, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, sou Deus, parem de ansiedade. Não, ele para e diz assim, ele começa a conversar com eles, poxa, a vida de vocês que eu dei para vocês, que vocês amanheceram hoje com vida, respirando, quantas pessoas desceram a sepultura nessa semana, vocês estão aqui com vida, não é mais importante do que o que vocês comem ou bebem? A vida de vocês não é mais importante? Jesus começa a conversar com eles, e explicar, cara, a vida de vocês é mais importante, vocês estão vivos, e quem deu a vida para vocês fui eu. E ele continua, e ele vai para um exemplo ainda mais simples, ele chama assim, vocês estão vendo os corvos? E detalhe, os corvos eram um animal impuro, os corvos eram considerados pelos judeus um animal impuro, e Jesus vai e fala, vocês estão vendo os corvos? Vocês estão vendo eles trabalhando para comer? Vocês estão vendo eles ter celeiros, e ele fala do celeiro lá do homem rico, vocês estão vendo eles? Eles não têm nada, e mesmo assim, finalzinho de ver, Deus os sustenta. Vocês não são mais importantes do que as aves? Por que vocês estão se preocupando? Jesus faz toda essa explicação para eles. E aí, o texto prossegue, e o que é interessante, porque você fala assim, poxa, Mário, mas eu sou humano. Pô, isso é muito legal, essa explicação, é interessante. Eu já até pensei assim, quando eu estava ansioso, quando eu estava preocupado. Quando eu estava, porque quem se preocupa, ele se ocupa duas vezes, né? Ele se ocupa antes e se ocupa depois. E muitas vezes ele só se ocupa antes, porque o depois não acontece, então ele só se ocupou antes. A maioria das vezes, a preocupação não acontece, só acontece antes.
E aí você pensa assim, tá, Mário, legal, eu já fui em vários profissionais, já pensei sobre isso, eu já refleti, cara, por que eu estou preocupado? Se não é isso, pode acontecer de outra forma, e pode acontecer de outro jeito. E Jesus continua a explicação, e Ele responde a isso para a gente. Vamos seguir, verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus, verso 25. Jesus continua e fala assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? Jesus diz assim, meu irmão, sabe essa ansiedade, essa preocupação que você está vendo? Você não vai conseguir acrescentar um côvado. O que é um côvado na métrica da época de Jesus? É da ponta do dedo ao cotovelo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, você não vai conseguir aumentar 1 segundo na sua vida, você não vai conseguir aumentar 10 centímetros na sua altura, você não vai conseguir fazer nada por mais que você ande, e ele fez, veja que ele cita 2 vezes a palavra ansioso aí, por mais que você fique preocupado, você não vai conseguir. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, que isso aí que você tem, meu irmão, é inútil, não vai servir para nada, só vai lhe fazer mal, só vai trazer mal para você, é inútil. Jesus continua conversando e explicando e conversando, e isso para mim, o trato do Deus vivo com os homens é algo fantástico, de conversar com seus discípulos e conversar e explicar, meu filho, não é assim, não adianta você se preocupar, porque quem tem o controle sou eu que te dei a vida, você está vivo hoje, você amanheceu com fôlego de vida, porque eu derramei a minha graça sobre você, sem isso nada acontece. E aí ele insiste no exemplo, e ele dá um outro exemplo, ele deu dos corvos, agora ele chama um outro exemplo, acompanha comigo, verso 27, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Caramba, cara, que Deus é esse? Ele já deu 3 argumentos, conversando, e olha que é o que Lucas está registrando, ele deu 3 argumentos para dizer, agora ele pega os lírios, é como se ele estivesse dizendo assim, meu irmão, olhem para a natureza, vocês estão vendo a natureza, o que é que vocês fazem para a natureza existir? É mais ou menos o que ele fez lá com o Jó, que Jó começou a se reclamar, e ele disse, Jó, onde é que tu estava, Jó, quando eu criei o firmamento? Onde é que tu estava, Jó, quando eu criei os astros do céu? É mais ou menos isso, meu filho, você está vendo os lírios, eles não fazem nada, e Deus veste eles, é como se nós olhássemos hoje, meu Deus, vá na nossa orla, tem coisa mais bela, do que você olhar para a natureza que Deus criou, homem nenhum no mundo vai conseguir criar isso, homem nenhum do mundo vai conseguir criar o pôr do sol que Deus criou para a gente todos os dias, homem nenhum do mundo vai conseguir controlar o firmamento. Deus fez tudo, e ele encerra com uma frase que serve para a gente refletir, homens de pequena fé, homens de pequena fé, em outras palavras, homens de pequena confiança, homens que não estão conhecendo de fato o tamanho da grandiosidade do Deus que servem, e isso deve soar nos nossos ouvidos como um autoexame. E meu irmão, entenda bem, eu não estou falando de alguém que tem ansiedade, porque tem um problema fisiológico, uma doença que o leva inclusive a tomar medicação, eu não estou falando disso, porque isso existe pessoas que estão doentes, e assim, meu irmão, só abrindo uma nota de rodapé, tá? Não é porque você está ansioso que você não tem o Espírito Santo, não é porque você está depressivo que você não tem o Espírito Santo,
não é porque você está preocupado que você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem problema cardíaco não deixa de ter o Espírito Santo. Quem tem problemas físicos não deixa de ter o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Isso não está nas Escrituras em lugar nenhum, que nós não teremos doenças, que nós não passaríamos por esse mundo sem lutas. Isso não existe nas Escrituras. Na verdade, o que existe nas Escrituras para nós aprendermos, não é se nós vamos ter lutas, se nós vamos ter problemas, não, é quando o problema chegar, é quando o dia mau chegar, como você vai se comportar. É isso que as Escrituras ensinam. Então, se você tiver que, não se aflija por isso, não perca a sua paz por isso. Você está cheio do Espírito Santo, ainda que você esteja preocupado, ainda que você tenha o Espírito Santo, isso não existe na Bíblia, amém? Mas Jesus alerta sobre essa nossa pequena fé, e essa nossa pequena fé de fato, meu irmão, e eu falo de mim, falo para vocês, é nossa, porque se nós realmente conseguíssemos ter a dimensão do Deus que nós servimos, que controla tudo, Ele estava antes do começo e já está no final. Ele é atemporal, Ele está fora do espaço, Ele não faz parte da matéria. A Bíblia diz que Ele sabe exatamente a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça. A Bíblia diz que não cai uma folha no solo dessa terra sem que Ele saiba. Esse é o Deus que nós servimos. E eu estou argumentando isso, sabe por quê? Porque Jesus está argumentando com os discípulos dele, então eu me sinto na maior vontade de poder argumentar também, e argumentar comigo mesmo. Meu Deus, eu não sei você, meu irmão, mas quantas e quantas vezes eu me olho no espelho e digo, meu Deus, eu sou muito incrédulo. Por que eu estou pensando isso? Por que eu acho que pode acontecer isso, se o meu Deus sabe de tudo? E se for para ser desse jeito que Ele está dizendo que é para ser, glória a Deus, porque Ele quer o melhor para mim. Vamos seguir. E aí Jesus chega no ápice do nosso texto. Ele chega no ápice do nosso texto, porque Ele vai continuar o argumento, um argumento até mais duro. Ele continua assim, verso 29. Não andeis por indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha o argumento de Jesus. Jesus agora diz assim, meu filho, por que tu está assim? Olha, tu sabe quem é que é desse jeito, meu filho? É quem não confia em mim, é quem não acredita em mim. São os gentios, aqueles que não têm relação com o Deus de Israel, que não aceitaram Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador. São os gentios, porque o gentil, ele está preocupado com o quê? O que o sistema do mundo prega? O que é? Vá atrás de dinheiro, vá atrás de riqueza, vá atrás de poder, de status, de ser bem visto, de glamour. É isso que o mundo prega. Então agora fique doido e vá atrás disso, se preocupe em ir atrás disso, e vá atrás disso, que era coisas, e bens. É isso que o sistema do mundo ensina, meu irmão. Mas Deus está dizendo, não é isso, não seja assim, confie em mim, porque eu já sei do que vocês precisam. E um ponto importante aqui. Olha o que as Escrituras estão falando. As Escrituras estão falando de satisfação, de contentamento, porque as duas coisas que Jesus está falando, sabe o que é? Comer e se vestir. Ele está falando de contentamento e de satisfação. Ele não está falando do supérfluo, não. Ele não está falando dos acréscimos. Ele não está falando disso. Ele está falando do supérfluo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu garanto para vocês que vocês vão ter o suficiente para ficarem contentes ao confiarem em mim. O supérfluo, o acréscimo, não é errado. Escuta, meu irmão, não é errado nós querermos
buscar uma vida melhor, buscar uma profissão melhor, buscar ter um automóvel, botar os seus filhos para estudar em uma escola boa, ter uma casa boa. Isso não é errado, isso está certo, isso é planejamento, isso a Bíblia ensina. O errado é nós perdermos a nossa paz, ficarmos preocupados, ansiosos por essas coisas ou por qualquer outra coisa além de confiar no nosso Deus. Amém? E Jesus continua, porque ele vai dar uma receita final. Ele argumentou tanto com os discípulos, explicou tanto para os discípulos, mas ele vai chegar no ápice da mensagem dele e vai dar uma mensagem final. Ele vai dar a receita. Ele vai explicar como fazer para eu viver menos ansioso à luz das Escrituras. É isso que ele vai fazer. Acompanha comigo. Verso 31. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Caramba, cara. Jesus, o que Jesus está ensinando para os discípulos? Ele diz, meus filhos, meus discípulos, busquem o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Vou tentar resumir para você o que é o reino de Deus, mas se você quiser aprender mais, vou fazer meu jabá. Venha para a escola bíblica dominical. O reino de Deus, meu irmão, ele foi implantado nesse mundo com Jesus Cristo, nascido de uma virgem, morto e ressuscitado e ascendendo aos céus. O que ele significa? O reino de Deus é diferente do sistema do mundo. O reino de Deus tem os seus súditos, e os seus súditos somos nós. E nós, quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos elas como imagem e semelhança do Deus vivo. Nós olhamos para as pessoas com misericórdia. Nós buscamos olhar para as pessoas e tentar levar para as pessoas e dizer assim, cara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade nesse mundo. Jesus é o rei do universo. Jesus criou tudo. Jesus estava antes da fundação do mundo. E é nosso caminho, meu irmão, nosso caminho de idolatria, porque todos nós nascemos na idolatria. Todos nós nascemos na idolatria. Mário, eu não era nem católico, eu nem adorava imagem de escultura. Deixa eu te falar, idolatria, à luz das Escrituras, sempre que você não está adorando ao Deus de Israel, com um relacionamento com o Deus de Israel, tendo Jesus Cristo como caminho, a única verdade na sua vida, que você está olhando para qualquer outro lugar, confiando em qualquer outra coisa, ou seja, que você perdeu o propósito para que você foi criado nessa vida, você está em idolatria. Você está em idolatria. Pense sobre isso. Mas o reino não é assim. O reino é a gente se voltando para Cristo. O reino é a gente querendo implantar. Olha, as Escrituras não ensinam que nós estamos aqui e aceitamos Jesus única e exclusivamente para morarmos no céu. Me entenda. As Escrituras não ensinam que nós estamos aqui e morremos única e exclusivamente para morarmos no céu. Isso é verdade, mas as Escrituras ensinam que é para nós sermos discípulos de Jesus para implantar o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, assim na terra, ligando o céu com a terra. O céu desce e a terra sobe. É a união. Sempre foi isso que Deus quis para nossas vidas. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca abandonou a humanidade. Pelo contrário, Deus sempre correu atrás da humanidade. Foi Deus que veio atrás da gente. Escute bem, quando Adão e Eva pecou, quem que foi lá atrás deles? Deus foi atrás deles. Quando eles estavam no exílio, quem foi lá libertar eles? Deus foi lá libertar eles. Quando eles foram morar no deserto, que Deus ensina para eles, olha, agora eu vou ensinar vocês a terem a minha presença. Deus criou o tabernáculo e bota o tabernáculo no meio deles. Deus foi viver junto com os homens. Deus indo atrás dos homens. E Deus consuma toda a sua obra. Consuma a sua obra com Jesus Cristo, quando o verbo se tornou carne e veio habitar entre nós, Deus vindo até nós,
E no final dos tempos, porque o mundo não vai acabar, esse tempo irá, mas o mundo não irá acabar. No final dos tempos ele voltará. Ele voltará para ficar com os seus. Ele sempre veio atrás dos seus. Ele sempre veio. Foi Deus que pelo seu amor sempre nos buscou, meu irmão. Isso é constrangedor, isso constrange o coração do homem. O Deus que fez o universo 93 bilhões de anos-luz, conhecidos 93 bilhões de anos-luz, olhou para mim e me amou. Isso é louco, cara. Isso não é humano. Sigamos. Então, a ideia é de buscar o reino. E nessa busca do reino, como eu vinha dizendo, algumas características dos discípulos de Jesus são marcantes. E dentre elas, me parece que algumas a gente já falou, que é a presença do mal. O mal não vai ser extinguido, a gente vai viver com o mal a vida inteira, de todas as ordens. E talvez o tema tão sensível, que é o que Jesus fez por todos nós, que é o perdão. Sem o perdão, meu irmão, se tem uma coisa que marca o cristão, se tem uma coisa que marca o discípulo de Jesus, é a busca pelo perdão. É a busca por perdoar o próximo. É a busca por ter compaixão, é a busca por ter misericórdia, é a busca por não ter limites no perdão. O Pedrão, quando chegou para Jesus e disse, Pedro chega para Jesus, salvo engano é Mateus 18, 20, 21, chega para Jesus cheio de conhecimento, porque os rabinos da época entendiam que era perfeito uma pessoa chegar a perdoar alguém 7 vezes. Pedrão chega para eles, Senhor, o senhor acha que está certo? Jesus olha para ele, não Pedro, não é nada disso. Não tem nada disso, e você sabe a matemática, mas a matemática só tem uma finalidade de ensino. O perdão tem que ser infinito, porque quem muito foi perdoado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O tamanho do perdão, a explicação, a lógica é você receber um perdão, meu filho, infinito. O rei do universo pisou na terra e perdoou você, e você diz assim, Mário, isso é impossível. Nós temos 2 exemplos na Bíblia, um do próprio Jesus, que na cruz, brada para aqueles que estavam lhe matando e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí você diz assim, Jesus, moleza, Deus fazendo isso, moleza, sabia até que ia ressuscitar, tem gente que pensa assim, né? Vamos para Estevão, Estevão sendo apedrejado por falar do amor de Cristo, sendo apedrejado. A última frase de Estevão sendo apedrejado, é, Pai, não impute a eles estes pecados. O perdão é a marca do cristão, meu irmão. Fácil, não é fácil. O perdão é um processo, uma caminhada, um crescimento espiritual. Isso é o perdão. Mas sigamos. E ele continua, já caminhando para o final, verso 32. Ele fala assim, não temais. Esse versículo é muito forte. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não tenham medo, meu pequeno rebanho, porque o Deus, Ele se agradou, Ele se alegrou, Ele ficou feliz em entregar para mim e para você o reino de Deus. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus é nosso, é seu, é meu, não tenham medo, não temais. E o medo, e como eu disse no começo, o medo não vai nos parar, porque nós somos um rebanho, nós temos um pastor, nós não estamos à deriva, nós não estamos andando
sem rumo, nós temos um pastor que nos conduz, que nos dá direção, ainda que nós não consigamos entender muitas vezes, ainda que as lutas sejam, como o apóstolo Paulo passou, lutas de desesperar-se da vida, como o apóstolo Paulo falou, mas o verso seguinte diz assim: mas aquelas lutas para se desesperar da vida, foram para que Jesus, para que ele, Paulo, soubesse em quem ele deveria confiar cada vez mais. Nós temos a marca do cristão, eu já falei de uma, mas a marca do cristão que brilha meus olhos, sabe qual é, meu irmão? Não é a grande fé, não é aquele homem cheio do poder, não é a grande marca, a minha, que eu acho, é a perseverança. A perseverança, meu irmão. Quantos nós conhecemos que ficaram pelo caminho, por muito menos, mas já foi lido aqui Apocalipse 3, 21, bota aí, irmão, por favor, Apocalipse 3, 21 já foi lido aqui, para aqueles que perseverarem, é o vencedor da ele sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai ao seu trono. Persevere, não desista, nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade de continuar caminhando com Jesus, ficando pertinho de Jesus, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que a gente está dando tudo errado, a gente não está conseguindo entender, a gente não está conseguindo, o silêncio de Deus está doendo no coração, persevere, continue caminhando com o Senhor. E Jesus chega ao final desse ensino, no verso 33 e 34, diz assim, ó: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus dá a receita, ele diz assim, olha, busquem o reino de Deus, não tenham medo, Deus entregou o reino para vocês, não temam, vocês são um rebanho, vocês têm um pastor, e ele termina, sabe, com uma coisa bem prática, generosidade, sejamos generosos. Em outras palavras, resumindo tudo do que a gente fosse para resumir, tudo que a gente disse, Jesus está dizendo assim, você quer cuidar da sua ansiedade, das suas preocupações, cuide sendo generoso com as pessoas, cuide olhando para a dificuldade do seu próximo, cuide olhando para as lutas do seu próximo. Ninguém tem tudo que não precise receber nada, e ninguém não tem nada que não possa dar, não existe isso. Seja financeiro, seja tempo, tem irmãos que só precisam de tempo nosso, seja amizade, seja consolo, seja tantas e tantas coisas. Jesus trata, teologicamente falando, na minha pequenez da teologia, perto de tantas ciências maravilhosas que cuidam disso, Jesus trata a preocupação, a ansiedade, as divisões mentais com cuidado próximo, e eu queria que você ficasse com isso, nesse mundo de tantos pensamentos, de tanta correria, de tantas, Jesus trata tudo isso com generosidade. Eu queria finalizar contando um pequeno testemunho desse texto, para os irmãos que, principalmente vocês, meu irmão, que às vezes não acredita muito nessa coisa de que Deus fala com os seus. Eu há 13 anos atrás, eu me lembro, eu tinha recém-convertido, pouco tempo de conversão, e eu estava muito preocupado com o processo, e quando eu digo muito preocupado, é muito preocupado mesmo, porque eu passei 2 anos pensando nele todo dia, pensando nele todo dia pensando nele, não sabia nada de Bíblia, não sabia nem ler Bíblia direito, não sabia nada, né? Tinha acabado de começar, ainda não sei nada, mas, aí, eu me lembro bem que, depois desses 2 anos,
eu amanheci, tinham marcado a audiência que era para resolver esse processo numa segunda-feira. E eu me lembro bem que eu levantei no domingo de manhã, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava dormindo numa rede, levantei, e eu acordei, cara, e veio na minha cabeça, Lucas 12, eu sonhei com Lucas 12, meu irmão, eu sonhei com Lucas, amanheci, eu acordei, Lucas 12, eu não tinha lido o Evangelho de Lucas, não tinha visto pregação, não tinha nada, e eu acordei com aquele negócio de Lucas 12, e não me lembro bem que na época, não, mas eu me lembro até que Lucas 11 fala sobre interceder na oração, de continuar na oração, mas Lucas 12 eu não me lembro. Aí o abençoado, em vez de pegar a Bíblia, abrir e ler, o que ele foi fazer? Outras coisas, né? Fui pegar o processo, que eu estava preocupado, ansioso, esperando o dia seguinte, aí fui ler o processo, passei o dia todo lendo o processo. Domingo à noite fui para o culto. Aí eu cheguei no culto, louvores, tudo maravilhoso, lindo. E eu preocupado. Cara, e lá naquele dia, cara, quando o pastor disse assim, vamos abrir as escrituras para ler. E ele disse assim, abre aí Lucas 12. E meu olho já começou a encher de lágrimas. Aí quando ele disse assim, vamos ler a partir do verso 22. Eu só consegui ler até eu não andeis ansioso. E o resto da pregação toda foi de Bíblia fechada, chorando. Com o tamanho do amor desse Deus. Que Deus é esse, meu irmão? Que olha para as pequenas coisas. Que olha para as coisas insignificantes. E eu olho para trás hoje e eu digo assim, para que eu fiquei preocupado 2 anos? Foi resolvido com tanta simplicidade. Tudo o que eu pensei que pudesse acontecer, não aconteceu absolutamente nada. Esse é o Deus que cuida de todos nós. Esse é o Deus que fala com seus filhos, independente de como Ele fala, Ele continua falando, Ele continua cuidando, Ele fala na hora que tem que falar, Ele repreende, Ele cuida, e cuida, que nós saibamos olhar para o cuidado dEle. Meu irmão, Jesus, meu irmão, fique com essa palavra que eu vou lhe falar agora. Essa aqui foi Deus que colocou no meu coração para eu encerrar com isso. Jesus era o mais improvável. Você que gosta de entender as escrituras, entender a história. Jesus era o mais improvável. Jesus tinha tudo para dar errado. Escute, Jesus não tinha poder financeiro, Jesus não tinha poder político, e Jesus não tinha poder religioso. Ele não tinha as 3 molas propulsoras do planeta: dinheiro, religião e poder. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele foi gerado numa cidade chamada Nazaré. Nazaré tinha 300 a 500 pessoas lá no Oriente Próximo. Imagina essa cidade como era. Para ele nascer, ele vai nascer por um acaso aos olhos humanos em Belém, a 150 quilômetros. De Nazaré para Belém dava 150 quilômetros. Você imagina aí essa viagem de Maria e José com Jesus na barriga. Foge para o Egito para não morrer. Volta para morar em Nazaré, passa praticamente 30 anos morando em Nazaré, num fim de mundo, não existia nada em Nazaré. Aí ele começa o ministério público dele. Ele vai para Jerusalém? Não, ele vai para Cafarnaum, Galileia, a escória, a luz daquela época. E ele começa o ministério público dele lá, na Galileia, em Cafarnaum. Quando ele resolve ir lá em Cafarnaum, ele se junta com 12 cabra, fedendo a peixe, que não sabiam nada, não tinham nada. Um era assassino, um zelote, o outro era um traidor da pátria, um publicano. Ele se junta com esse povo, para ele viajar de Jerusalém, de Cafarnaum até Jerusalém, são 180 quilômetros. Ele vai para Jerusalém, todos abandonam ele. O que ainda ficou lá negou ele 3 vezes, o outro traiu ele, Judas. Todos largaram ele ficou só. Sabe o que é a história de Jesus, olhando humanamente? Ele foi morto, foi trocado pelos líderes religiosos da sua época por um ladrão. Foi trocado por um ladrão. Ele foi morto pelo Império Romano, foi isso que aconteceu. Ele é mais um entre tantos milhares que o Império Romano matou na cruz. Jesus tinha tudo aos olhos humanos para dar errado,
Mas sabe por quê que deu tudo certo? Sabe por quê que a gente está aqui até hoje? Porque Ele ressuscitou. E aqueles que o negaram, depois morreram por Ele. E até hoje tem gente morrendo por Ele. Sabe por que tem gente morrendo por Ele? Porque Ele está vivo. Ele está sentado do lado de Deus. Ele está aqui agora, falando com a gente, cuidando da gente. Jesus vive, reina e voltará, meu irmão. Ele voltará para buscar a sua igreja. Muito obrigado.